qual que é o lance? Os caras ficam tirando o cara de. Ah, nossa, só tem sempre o cara que é o mais intelectual e o burro, né? Nas coisas. Uhum. Eu acho o Monark um cara genial. Porque é o preço. É mal entendido o cara que sabe de tudo um pouco. Você pode sentar para conversar do que você quiser com ele. E ele vai puxar o assunto. Eu concordo com você. Acho que ele só não sabe desenvolver as falas dele. Acho que ele tá falando, ele se Aí que tá. empolga. Ele se empolga e às vezes ele fala umas coisas que não tem muito sentido. Tipo, aí. Ó, Mas acontece por você não ser perito no assunto, entendeu? exato. Ó, por exemplo, uma coisa que eu pudesse ter oportunidade de falar com ele sobre isso é que dependendo da figura que vai lá no Flow, cara, pesquisar um pouco mais a fundo sobre essa pessoa para você, tipo, poder... Por exemplo, o que a gente acabou, que o Glauco falou aí sobre o Eduardo Bolsonaro. Ele foi lá, ele foi com aquela falácia política, ele foi como político. Uhum. Então ele viu aquele papinho torto, aquela malandragem de político e tal. Se ele tivesse um pouquinho mais de argumento, sacasse de algumas outras coisas e tal, ele pegava o Eduardo Bolsonaro e botava no bolso, cara. Eu vendo esse episódio do Flow, fiquei com raiva. Fiquei com raiva. Mas Entendeu? também tem o lance da proposta, né, Tiquito? Mas exatamente, tem o lance da proposta. Porque se ele for muito assim, de botar os caras na parede, os políticos já não vão querer mais ir lá. Tipo, ah, não, o cara vai me expor, não vou mais. Mas eu entendo, eu entendo. É por isso que eu não posso ter um, eu não posso ter um flow, sabe? Ainda mais se eu fosse chamar político, porque eu ia esculachar todos. Mas Se você só sabe, três. Só três iriam passar na, na prova de fogo. sabe o que eu achei interessante, já que você falou disso? É Ah, que ele fez o cara passar por ridículo, porque o cara foi ele mesmo. Ele fez pode crer. perguntas pro cara e não rebateu muitas diretamente. Ele fez perguntas pro cara e fez o cara pôr pra fora o pior que ele acha melhor dele. Então, Pode crer. por isso que eu acho interessante. Aí os caras vão ficar de olho, porque o Monark é um dos caras principais. Ele e o Igor são os caras que puxam a parada. Então, Exato, ele exato. fica sendo visto. As pessoas direcionam o olhar a ele e já começam a avaliar as bobagens que ele vai falar. E Ó, ele por tem que exemplo, falar alguma coisa. ele foi crucificado recentemente num bate-papo que ele teve com a Gabriela Prioli. Sim. Sim. Mas você tem que ter os dados. Mas como assim? Você tem que ser perito em tudo para poder opinar sobre uma coisa? A sua Então, opinião não vale de nada? eu Então, ela estava concordo. falando sobre a educação e ele falou: não, mas no meu ponto de vista, cara, se você for ver o ranking da educação no Brasil, o Brasil está lá embaixo. E você não precisa ser um especialista em educação para saber que você vê que a educação brasileira, Não é das você pega melhores. exatamente, você pega uma pessoa que está na faculdade, que a pessoa não tem noção de interpretação de texto. Uhum. Então você já vê que algumas coisas no ensino brasileiro tem uma certa carência. Então São você não falhas precisa ser um ainda, né? especialista para falar sobre certos assuntos. Então o que a Gabriela Priori falou naquele dia lá, tentando lacrar em cima do cara, eu achei ridículo da parte dela. Sim, Entendeu? eu acho que o problema dela foi lacrar, mas também tem um lance de que ela trabalha com isso e ela não tinha os dados. Aquilo poderia descredibilizar o que ela faz, tá ligado? E outra, se eu fosse o monarca, eu falava, então me fala você os dados. Isso não é boa. Exatamente, cara. Ia dar uma calça riada nela. Porque ela ia Uhum. ficar assim, não, mas veja bem. Não, me fala você os dados. E é porque ele estava aceitando tudo aquilo. Ele estava muito passivo. Mas eu acredito que isso é uma coisa que pega a pessoa de surpresa. Por exemplo, eu tenho minhas respostas para certas coisas, mas se a pessoa me chegar de surpresa, eu fico, ai meu Deus, me É, quebra, sabe? É É, sempre, tipo, então. Cara, bom ter uma noção de assuntos no geral, mas dados por isso que eu específicos falo, ninguém vai ter em dependendo da mente o tempo todo. pessoa que vá para lá, é bom você já estar municiado. Essa Gabriela Prioli, eu já conheço ela. Eu Uhum. conheço a forma dela de falar. Assim como eu também conheço o Caio Coppola, entre outros caras. Todos esses caras têm uma fórmula de falar. Tipo o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele pega vários dados estatísticos, fala, usa uma falácia ali com os ditados nordestinos, e parece que o cara tá falando um puta de um dado. Mas se você for conferir o que ele tá falando baboseira. Mas você compra porque você é ignorante naquele determinado assunto.